Bom dia a todos e a todas, pessoal. Aqui quem fala é o Leonardo. Fui o professor de vocês ontem na um mini curso de introdução a PHP. E levando em conta que o curso, pelo menos de introdução a PHP, vão ser só de 5, vão ser só de 2 encontros. Na realidade, como um todo, envolvendo tanto introdução atualmente, como posteriormente, envolvendo orientação a objetos com PHP e padrões de projeto. Levando em conta que todo esse projeto vai consistir apenas de 5 encontros e como aparentemente o tempo talvez não vá ser suficiente para práticas mais profundas, eu decidi desenvolver esse material de vídeo em estilo screencast, que a gente vai demonstrar como a gente faz para a gente instalar do zero um servidor web com módulo PHP. E como a gente vai desenvolver também alguns códigos em HTML e em PHP para estudo e para posterior desenvolvimento. A ferramenta que a gente está utilizando principal é o VirtualBox, do mesmo criador do Java, Sun, atualmente Oracle, que ela permite que você crie máquinas virtuais. Isso implica uma máquina dentro de outra. Com base no VirtualBox, a gente vai criar uma máquina virtual com uma versão específica do Linux, no caso Ubuntu. E uma vez que a instalação esteja terminada, a gente vai efetuar a instalação dos softwares. O nosso método de instalação vai ser através dos repositórios, que isso obrigatoriamente requer uma conexão com a internet. No entanto, se você tiver baixado ou comprado ou obtido de algum modo os DVDs do Ubuntu propriamente ditos, que normalmente eles contêm todos os repositórios de uma versão específica, de modo que você pode instalar certos pacotes sem internet, os passos não são tão diferentes. Pois bem, tendo disso isso, a gente vai começar. Primeiro a gente vai criar uma máquina virtual. Clica aqui em novo na interface do VirtualBox e vai seguindo aqui o assistente de criação da máquina virtual. Clicar aqui em próximo. Nessa janela a gente define o nome da máquina virtual. Vamos definir um nome qualquer. Aqui, teste VM Ubuntu servidor web. Repare que com base no nome ele tenta autodetectar o sistema operacional e a versão, mas você pode especificar vários outros. E nas versões mais novas você pode especificar também a plataforma se é 32 ou 64 bits, embora isso seja apenas um adendo. Com isso selecionado, vamos para o próximo. Nesse campo a gente define a quantidade de memória RAM que a máquina virtual vai receber. Aqui o recomendado é 512, mas você pode colocar mais. Repara aqui que nessa escala ele tem o valor mínimo até o valor máximo. Aqui o máximo aqui é 3072, porque no caso a máquina que eu estou usando para fazer esse screencast, a minha, ela tem 3 GB de RAM. E levando em conta que minha memória é mais do que suficiente, eu vou aumentar um pouco esse valor para pelo menos 1024, 1 GB de memória RAM, para que a máquina virtual não se porte de forma tão lenta. Que as 512, embora seja mínima, por vezes pode deixar o sistema devagar, dependendo da versão do Ubuntu utilizada. Aqui a gente cria o disco rígido virtual. No VirtualBox você pode criar um HD virtual de duas formas. Não, perdão. Aqui nessa janela você escolhe se você quer criar um HD novo existente ou se você quer utilizar um que já está salvo na máquina. Vamos criar um novo por hora. Que ele vai passar para esse assistente que a gente define as configurações do HD. E aqui, como eu disse agora há pouco, é que você escolhe as duas formas de você criar um HD segundo o armazenamento. Segunda forma de você criar um HD virtual. A primeira é o armazenamento dinamicamente expansível, que ele cria um HD de tamanho muito pequeno e à medida que você vai utilizando ele vai se expandindo aos poucos. Enquanto que também temos o armazenamento de tamanho fixo, que se você marcar essa opção,
e criar um HD de 5 ou 10 GB, por exemplo, ele vai criar um arquivo oco desse tamanho e vai sendo preenchido aos poucos. Eu particularmente prefiro o expansivo, mas acho que se não importa o uso que você utilizar, mas pelo menos o expansivo de certa forma ajuda a poupar o espaço do HD, levando em conta que você não vai ter um espaço oco sem ser utilizado. Aqui a gente define a localização do HD do tamanho, né? Aqui, que por padrão o VirtualBox ele salva todas as máquinas virtuais em uma pasta oculta na pasta pessoal da sua instalação do Linux, Ubuntu no caso. Mas você pode personalizar, clicando nesse botãozinho aqui amarelo. Você pode escolher a pasta. E aqui você define o tamanho do HD virtual. Levando em conta que essa máquina virtual vai ser criada só para demonstrar como funciona o servidor web, e como a gente não vai aprofundar muito, a gente vai deixar o padrão aqui, que ele autodefinia 8 GB, mas você pode definir à vontade o espaço aqui. Com isso pronto, clique em finalizar. Finalizar de mais uma vez, e a máquina foi criada. Tendo isso realizado, vamos clicar aqui em iniciar para iniciar a máquina virtual. Deixa eu só afastar aqui a janela um pouquinho mais para o lado. Pronto. Quando você cria uma máquina virtual, pela primeira vez ele aparece esse assistente de primeira execução, que ele ajuda você a configurar, porque teoricamente essa máquina virtual consiste de um computador como se fosse um computador adquirido de pré-fábrica, que não possui licença. Logo ele tem o que? Um HD formatado e sem um sistema. Você teria que instalar posteriormente depois algum sistema operacional dele, inserindo de CD, DVD ou pendrive. É justamente esse assistente que faz isso para você. Ele pede para você fornecer a mídia de origem, que no caso pode ser tanto um CD do Ubuntu ou de qualquer outra distribuição Linux, ou também no caso do VirtualBox ele tem suporte a ISO, a imagem. No nosso caso a gente vai escolher a ISO, mais prático. A gente clica aqui nesse botãozinho amarelo, a gente especifica o local onde se encontra a imagem. No nosso caso a gente vai utilizar para essa máquina virtual a versão 10.04 do Ubuntu, que embora ela não seja a mais recente, ela é a última versão que é tida como LTS, que tem um suporte prolongado. Diferente das outras versões do Ubuntu que não tem LTS, que tem um suporte menor. As versões que são LTS, elas têm um suporte de uns 3 a 5 anos, dependendo do caso. Enquanto que as que não são, elas têm suporte de no máximo 3 anos. E quando o suporte acaba, você não tem repositório e você não tem uma série de outras coisas que complicam muito para efetuar instalações de novos softwares. Sem falar também que pelo fato dela ser LTS, ela tende a ser muito mais estável do que as versões futuras a essa, como no caso a 10.10 e a 11.04. E a 11.10 que está para sair esse mês, lá pelo final. Pois bem, selecionei a versão 10.04, clica aqui em abrir. Estamos em próximo. Que agora aqui em finalizar, ele acaba de inicializar a máquina virtual. Vamos ignorar aqui essas mensagens para não ficar perturbando. Pronto. Vamos instalar aqui Português Brasil, instalar o Ubuntu. Vocês devem ter reparado que no ato de inicialização da máquina virtual, que apareceu aquela tela do Ubuntu, que apareceu aquele símbolozinho na parte inferior aqui, acima de onde o cursor do mouse está se movimentando. Normalmente aquilo ali é um sinal de que se você apertar alguma tecla, ele passa para a tela de configuração de idioma e para outras personalizações. Caso você precise utilizar a sua máquina o seu live CD para outras funções. No caso, ao invés de eu esperar, eu apertei para baixo para ir direto à opção, para ser mais rápido. Quase terminando de carregar.
Agora aqui estamos no assistente de instalação do Ubuntu. Aqui a gente escolhe o idioma, geralmente ele autodetecta segundo a sua localização, a definição do seu sistema operacional, que no nosso caso é Português Brasil. Vamos avançar. Só um instante. Aqui nós definimos a nossa localização. Como nós estamos em Sobral, Ceará, e Sobral não aparece na lista de fusos horários, pelo menos não na versão 10.04, a gente escolhe a localização mais próxima, que contém fuso horário, que no caso é Fortaleza. No caso ele já detectou isso pra gente. Vamos simplesmente avançar. Aqui nós vamos selecionar a configuração de layout do teclado, né? Que isso aqui é bom você... Do jeito que está aqui, ele já resolve o problema na grande maioria dos casos. A grande maioria dos casos é você ter um teclado nacional, brasileiro, um teclado com cedilha. No entanto, se você tiver um teclado americano ou algum seu notebook não for fabricado no Brasil, que eles têm um layout de teclado diferente, pode não possuir a tecla cedilha, por exemplo. Aqui você pode definir a sua configuração. Como o padrão já resolve o nosso problema para teclados nacionais, a gente pode deixar esse passo de lado e deixar o padrão que já resolve e vamos clicar em avançar. Aqui ele avalia o HD, verifica se tem algum sistema operacional no HD. No nosso caso, o nosso HD é virtual de 8 GB, que é o que foi criado pela VM. E como não tem nada, ele retorna isso. E a gente simplesmente clicava. A gente não precisa bater muito cabeça com particionamento manual nesse caso. Basta deixar marcada a opção de apagar e usar o disco inteiro e avançar, que ele vai automaticamente gerar todas as partições necessárias e vai prosseguir com a instalação sem mais problemas. Essa tela aqui, na realidade, é a mais importante de todo o ato de instalação, porque nela a gente vai definir algumas configurações que vão ser bastante úteis no teste posterior. Informações essas que correspondem à rede. A priori, o nome não é uma delas. A gente pode colocar qualquer coisa aqui: teste VM Ubuntu servidor web, o mesmo da máquina virtual. Isso aqui é o nome do usuário, né? Vamos colocar user aqui, vamos seguir um certo padrão, não muito exagerado. Vamos escolher aqui a senha da máquina. A priori, como é para fins demonstrativos, vamos colocar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 para os dois campos. E esse campo aqui, que te diz qual é o nome deste computador, ele é o mais importante, porque aqui você define o hostname da máquina. O hostname é o nome que vai ser usado se você tornar esse computador visível para outros em uma rede. Por exemplo, digamos que você tem um servidor web nele e você quer acessar, você pode ir em outra máquina, você pode digitar o hostname da máquina, por exemplo, testes VM USW, testes VM USW. O usuário pode digitar esse conteúdo aqui no navegador e ele vai apontar diretamente para essa máquina. Vamos simplificar aqui esse nome aqui, vamos colocar testes da servidor web. É bom vocês memorizarem o hostname, porque isso aqui é de muita importância. Essa configuração aqui como a gente não vai se aprofundar muito e para não perder muito tempo, a gente, ao invés de definir para a máquina solicitar a senha para entrar, vamos definir para ele iniciar a sessão automaticamente, para a gente ganhar mais tempo. Levando em conta que essa máquina vai ser utilizada só por um usuário, não precisa se abster a tantos detalhes de segurança. Vou clicar aqui em avançar. Com tudo isso pronto,